Nem toda dor faz barulho. Às vezes, ela apenas se cala e espera ser notada. Essa frase carrega um peso profundo que muitos acabam ignorando. Quando o assunto é depressão, imediatamente associamos aquelas cenas de lágrimas, crises emocionais intensas, palavras de desespero ou até pedidos de socorro visíveis. Mas e quando o pedido de ajuda não é falado? E quando o silêncio se torna a única resposta que alguém encontrou para lidar com a dor que carrega dentro de si? Às vezes, o que mais dói não é a explosão de emoções, mas a falta delas. O que não se vê, o que não se ouve, o que não se toca. O sofrimento emocional de quem se vê preso dentro de si, sem saber como se expressar, sem coragem para buscar apoio. Hoje, queremos abordar um tema que, embora seja delicado, é extremamente urgente. Vamos falar sobre os sinais que muitas vezes passam despercebidos, mas que podem ser a chave para reconhecer a depressão em nossos idosos. E mais importante do que simplesmente identificar esses sinais, vamos falar sobre como podemos agir, como estender a mão, como oferecer apoio genuíno, como ajudar aqueles que talvez por vergonha, medo ou desespero já não sabem mais como pedir ajuda. O silêncio que diz muito. Quantas vezes você já viu um idoso sentado em silêncio, olhando para o nada, com um semblante distante, e pensou: "Ah, ele só está descansando, talvez cansado, apenas reflexivo." Mas e se não for apenas isso? E se por trás do olhar perdido e da quietude existir algo mais profundo, algo que vai além do simples descanso? A depressão na terceira idade é uma realidade crescente e muitas vezes invisível. Ela se esconde atrás de sorrisos forçados, de frases como "isso é da idade", "já vivi o que tinha para viver", ou até "não tenho mais forças". Essas palavras, aparentemente tranquilizadoras, muitas vezes são uma fachada para a dor silenciosa que se arrasta dentro deles. Por trás desses discursos de resignação, existe a dor de quem se sente invisível, a dor de quem perdeu mais do que amigos ou familiares, perdeu um propósito, uma razão para continuar. A dor de quem foi deixado à margem, ignorado pela sociedade e até pela própria família, que pensa que tudo está bem, porque o idoso não reclama. Existe a solidão que só quem vive sabe o quanto é pesada, e o abandono que às vezes é mais cruel do que a própria morte. O que muitos esquecem é que, mesmo com toda a vivência e experiência acumuladas, o idoso ainda é um ser humano que sente, que precisa ser visto, ouvido, valorizado. A sociedade, muitas vezes, os trata como se estivessem à beira do fim, como se suas emoções já não tivessem mais valor, como se suas dores não importassem, mas eles ainda precisam de carinho, de afeto, de um propósito. Eles ainda têm sonhos, medos e esperanças. Eles ainda podem adoecer emocionalmente e, como qualquer pessoa, necessitam de apoio e cuidado. 2. O que é depressão na terceira idade? A depressão não escolhe idade. Ela pode atingir jovens, adultos e, sim, também os idosos. Mas quando ela chega na terceira idade, ela costuma ser mal compreendida, disfarçada e até ignorada. Muitas vezes é confundida com demência, com cansaço físico, com o luto que se estende por tempo demais ou, simplesmente, com o processo natural de envelhecer. Mas não, depressão não é parte do envelhecimento natural. Ela é uma doença séria. E, como qualquer outra, precisa ser diagnosticada, compreendida e tratada com responsabilidade, carinho e atenção. Ignorar os sinais não faz com que ela desapareça. Pelo contrário, pode fazer com que ela se aprofunde em silêncio. Nos idosos, a depressão pode surgir por uma combinação de fatores físicos, emocionais e sociais. Ela não aparece de repente, como um raio. Ela vai se instalando devagar, dia após dia, como quem chega sem bater na porta. Às vezes, sem que ninguém perceba. Veja algumas das principais causas.
A perda de entes queridos, que traz uma dor constante e um sentimento de vazio difícil de preencher. A aposentadoria, que para muitos significa não apenas o fim de um ciclo profissional, mas também a perda do propósito, da utilidade, do lugar no mundo. As dores físicas crônicas, que minam a energia e a alegria de viver, tornando cada dia um desafio. O isolamento social, que cria um muro invisível entre o idoso e o restante do mundo. A ausência de afeto, de conversa, de alguém que pergunte como você está, com real interesse. O sentimento de inutilidade, de acreditar que já não se é necessário, que ninguém mais precisa de sua presença. Mudanças bruscas na rotina ou no ambiente, como se mudar de casa, perder autonomia ou precisar depender dos outros. Agora imagine, alguém que viveu décadas inteiras cuidando de tudo e de todos, trabalhando, criando filhos, educando netos, sendo o pilar da família, da casa, da vida dos outros. E de repente se vê sozinho, esquecido, sem função, sem companhia, sem ser ouvido. Essa sensação é mais do que triste, é devastadora. É como se o mundo tivesse ficado para trás e ele, parado, olhando tudo continuar sem ele. Essa é a realidade silenciosa de muitos idosos que sofrem de depressão, mas que nem sempre sabem, nem sempre conseguem pedir ajuda e muitas vezes só precisam que alguém os enxergue de verdade. Antes de continuarmos, preciso saber sua opinião. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um comentário com o número 1. Agora sim, vamos prosseguir. 3. Sinais que não podem ser ignorados. Vamos falar agora dos sinais. Aqueles pequenos comportamentos que muitas vezes passam despercebidos, mas que, na verdade, podem ser gritos silenciosos por socorro, disfarçados em atitudes que parecem banais, mas escondem um pedido urgente de ajuda. Mudança repentina de humor ou comportamento. Aquele idoso que antes era falante, gostava de conversar, de rir, de interagir, e agora evita conversas, responde com monossílabos, vive em silêncio. Alguém que amava contar histórias do passado e de repente se cala, como se tivesse perdido o brilho de lembrar. Isolamento social. Começa a evitar sair de casa, recusa convites para almoços em família, festas, encontros na igreja ou no grupo da terceira idade. Aos poucos, vai se desligando do mundo à sua volta. Falta de interesse por atividades que antes amava, o jogo de cartas com os amigos, aquela caminhada diária, o programa de TV favorito. Tudo que antes fazia parte da rotina e trazia prazer passa a ser deixado de lado, como se já não fizesse mais sentido. Alterações no sono, dormir demais como uma fuga da realidade ou passar noites em claro com pensamentos que não silenciam. O descanso já não é mais reparador e o cansaço se acumula. Perda ou ganho de peso sem explicação. Mudanças no apetite, tanto para mais quanto para menos. Muitas vezes, a comida já não traz prazer, ou se torna um refúgio para tentar preencher o vazio emocional. Queixas constantes de dores físicas, dores nas costas, no peito, na cabeça, mesmo sem um diagnóstico claro. A dor emocional encontra um jeito de se manifestar no corpo, e é fácil para quem está por perto achar que é apenas coisa da idade. Sentimentos de culpa, inutilidade ou vazio. Frases como, não sirvo mais para nada, sou um peso para vocês. Depois que meus filhos cresceram, minha vida perdeu o sentido. São sinais profundos de que aquela pessoa está se sentindo invisível, desvalorizada. Pensamentos sobre morte ou suicídio. Sim, infelizmente isso também pode acontecer com idosos. Comentários como, já vivi o que tinha para viver, ou seria melhor se eu não estivesse mais aqui, não devem ser tratados como exagero. Esse sinal nunca deve ser ignorado. Se você identificar 2 ou mais desses sinais em alguém próximo, é hora de agir. A depressão na terceira idade precisa ser enfrentada com sensibilidade, presença e acolhimento.
porque às vezes salvar alguém começa com um simples gesto: ouvir, olhar nos olhos e mostrar que ele ainda importa. 4. História de Dona Lúcia. Dona Lúcia tem 78 anos. Durante toda a vida foi professora. Educou gerações. Amava ensinar, sorrir, abraçar. Mas depois que se aposentou, tudo foi mudando. Perdeu o marido, os filhos moravam longe, os netos raramente ligavam. Começou a dormir o dia inteiro. Parou de cozinhar. Deixou de ir à igreja. Passou a repetir que não fazia mais diferença no mundo. A família achou que era apenas tristeza passageira, mas era depressão. Foi só quando a neta, um dia, resolveu visitá-la de surpresa e passou o dia inteiro com ela que percebeu: havia algo errado, muito errado. Dona Lúcia foi levada ao médico. Recebeu apoio psicológico, começou a frequentar um grupo de convivência e, pouco a pouco, começou a sorrir de novo. Hoje, ela é voluntária em uma creche, onde conta histórias para crianças. Ela diz que voltou a se sentir viva. Essa história poderia ser de qualquer um, talvez da sua mãe, do seu avô, do seu vizinho ou talvez de você mesmo. 5. Como ajudar um idoso com depressão? Ajudar um idoso com depressão pode ser mais simples do que parece e mais poderoso do que você imagina. Não se trata de fazer grandes gestos ou dar respostas perfeitas. Às vezes, o que transforma uma vida é justamente o básico: atenção, carinho, constância. Esteja presente. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa estar lá. Uma ligação sincera, uma visita inesperada, um café compartilhado em silêncio já fazem toda a diferença. A presença transmite cuidado. Ela diz: você não está sozinho. Incentive a fala. Pergunte como ele se sente, mas pergunte com o coração aberto. Dê espaço para que ele possa se expressar, mesmo que aos poucos. Não interrompa, não julgue. Às vezes, o simples ato de ser ouvido já alivia uma dor imensa. Ofereça ajuda profissional. Com carinho e respeito, mostre que procurar um psicólogo, psiquiatra ou terapeuta não é sinal de fraqueza, mas de coragem. A depressão tem tratamento. E o tratamento, quando acompanhado com apoio emocional, pode salvar vidas, literalmente. Estimule a participação social. Incentive atividades que envolvam outras pessoas, grupos de convivência, encontros na igreja, oficinas de arte, caminhadas no parque. O contato humano tem um poder incrível de reaquecer a alma e devolver o sentido das pequenas coisas. Mostre que ele ainda é importante. Peça conselhos, ouça suas histórias, valorize sua sabedoria. Dê tarefas simples, envolva-o nas decisões da família. Faça com que ele perceba que ainda tem um lugar no mundo, que sua presença tem impacto, que ele ainda é necessário. Tenha paciência. A depressão não se cura da noite para o dia. É um processo lento, feito de avanços e recaídas. Mas cada gesto conta, cada palavra acolhedora, cada visita inesperada, cada demonstração de amor pode ser um tijolo na construção da recuperação. 6. O olhar que transforma a depressão em idosos muitas vezes nasce da invisibilidade. Do sentimento de que ninguém mais percebe sua dor, suas ausências, seus silêncios. Mas você tem o poder de mudar isso. Você tem o poder de olhar com mais atenção, de perceber os sinais sutis, de estender a mão. Você tem o poder de notar, de perguntar, de escutar de verdade. De agir, mesmo que seja com um gesto simples, porque às vezes tudo que um idoso precisa é saber que ainda importa, que ainda é amado, que ainda é lembrado, que ainda faz parte de algo maior, de uma história que não terminou. Cada palavra dita com carinho, cada minuto de presença genuína pode ser a diferença entre a dor e a esperança, entre o silêncio e o recomeço. Nunca subestime o impacto que você pode ter na vida de alguém. A maior tragédia não é envelhecer sozinho.
Mas isso pode mudar hoje, pode mudar agora. Se você conhece um idoso, abrace. Se você convive com um idoso, escute. E se você é um idoso, saiba, a sua história ainda está sendo escrita e ela pode ter um novo começo. Você ainda é amor, você ainda é luz, você ainda é vida. Reflexão final. Enquanto houver um coração batendo, há sempre uma chance de recomeçar. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando o brilho nos olhos se apaga, a vida ainda pulsa. E com ela, a possibilidade de reconstruir, de sentir, de viver de novo. Não deixe o silêncio calar quem você ama. O silêncio pode ser confortável para quem não quer ver, mas pode ser destruidor para quem sofre. Seja aquele que rompe esse silêncio com empatia, com presença, com amor. Seja a voz que desperta, a palavra que acolhe, o abraço que aquece, o gesto que lembra. Você não está só. Seja a presença que cura. Mesmo que você ache que é pouco, o pouco com amor pode se tornar tudo para alguém. Seja o amor que transforma. Porque no fim, o amor verdadeiro é aquele que permanece, mesmo quando o mundo parece ter ido embora. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixe um comentário com a palavra amor. Compartilhe com alguém que está passando por essa situação, seja demonstrando pequenos sinais de depressão ou com alguém que conviva com algum idoso. Se inscreva no canal Inteligência em Dia. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.